Olá, boa noite. Meus amigos, estou aqui para falar de um tema fantástico. E apesar de corriqueiro, é um vilão. É um vilão, não pensem que não é, porque é um vilão. Deveria ser tratado como tal. Diabetes. Diabetes é algo que assola. É um problema público, literalmente público, de Brasil e global. A diabetes é um inimigo silencioso, extremamente silencioso, como a osteoporose. A diabetes, ela atinge 380 milhões de pessoas no mundo. Isso é equivalente à população da América do Sul inteira. Sabiam que a cada 8 segundos morre uma pessoa de diabetes no mundo? No Brasil, entre 10 pessoas, uma é diabética? Exato. Esses são índices alarmantes, mas verdadeiros. Pense na diabetes basicamente como da seguinte forma: as células são carros, precisam de combustível. Pense na glicose como combustível, como a gasolina que vai abastecer esses carros. A glicose que é encontrada no açúcar e nos carboidratos. Para ser levada para essas células, a glicose é levada através da insulina. Essa insulina, por sua vez, é produzida pelo pâncreas, uma glândula endócrina que temos atrás do estômago, nas células beta do pâncreas. Numa pessoa diabética, a insulina não funciona, a insulina não faz o trabalho que deveria fazer. Então o que acontece? Não há essa insulina que é a chave que abre essa célula e coloca açúcar dentro. Não tem isso. Então, ou seja, como consequência, tem muita açúcar no sangue dessa pessoa. E muito açúcar no sangue é um perigo tremendo. Por quê? Porque muito açúcar no sangue ocasiona diversos problemas, entre eles comprometimento dos vasos sanguíneos que não irrigam direito, coração, cérebro, rins, nervos. Existem dois tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2. A diabetes tipo 1 é quando o pâncreas não produz insulina. Daí a pessoa tem que fazer um processo de insulinoterapia. Na diabetes tipo 2, o pâncreas até produz insulina, só que na diabetes tipo 2, o que ocorre é que essa insulina não é eficaz, tem que fazer uma terapia medicamentosa oral. A diabetes tipo 1, ela é ocasionada por fatores genéticos, até DNA, fatores de DNA. A diabetes tipo 2 é pelos maus hábitos que as pessoas têm durante sua vida. Falta de atividade física, alimentação inadequada, enfim. Carboidratos. Carboidratos, pães, massas, são coisas que aumentam a glicemia. Às vezes um paciente nem consome açúcar, nem consome doce especificamente, mas está com a glicemia alta devido aos carboidratos das massas, de coisas desse tipo. O que acontece? Uma pessoa que está com a glicemia acima de 125 já é considerada diabética, ou seja, está com açúcar alto no sangue. Pessoas que consomem muito açúcar, elas são predispostas a terem diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 ocorre geralmente na infância e adolescência. O que acontece? Problemas autoimunes. O nosso sistema imunológico produz células que agridem e atacam o pâncreas, deixando ele inativo. Ele não produz a insulina adequada que deveria produzir. Com esse problema, temos o que eu já citei no começo. Então tem aquela questão do tira sangue, bota célula, sabe? Tira sangue, bota célula, que é o trabalho da insulina. Na diabetes tipo 2, temos pessoas que acabam tendo que fazer uso da insulina também. Mas como ocorrem esses casos? Geralmente são relacionados à obesidade, à hereditariedade, fatores hereditários relacionados à diabetes, sedentarismo. E por quê? Como eu já citei, na diabetes tipo 2, até produz insulina, só que ela não é eficaz, ela é ineficiente, ela não age da maneira correta. Existem outros tipos de diabetes. Um desses tipos é a diabetes gestacional. O que ocorre? A mulher que está grávida, ela começa a desenvolver diabetes, ela começa a ter muita vontade de urinar várias vezes ao dia, ela começa a ter muita sede. Isso ocorre porque o bebê está muito grande, é o que chamamos de feto macrossômico. E esse feto macrossômico, quando ela dá à luz, esse bebê pode estar com 5, 6 quilos. A mãe, quando dá à luz, ela passa a não ter mais a diabetes. Só que se ela voltar a engravidar, ela pode desenvolver a diabetes. Se por acaso entrar no período de menopausa, ela pode desenvolver a diabetes novamente. E essa criança
ela está predisposta a desenvolver diabetes. O pai chega no pronto-socorro com uma criança em coma. Essa criança provavelmente teve uma crise. Por quê? No caso de um diabético, é melhor o açúcar estar alto do que estar baixo. O açúcar baixo mata. E por quê? A pessoa faz uso de insulina. A pessoa faz uso de insulina e praticou um esporte, começou a ter uma crise, começou a ter problemas de tontura, começou a ficar com a vista turva, açúcar baixou muito. Ela teve problemas de uma hipoglicemia. O que aconteceu? Ela desmaiou. Qual é a atitude que nós tomamos? Nós pegamos essa pessoa e injetamos nela soro com glicose na veia. Se forem casos, os primeiros sinais que ocorrerem, você pode dar um suco de laranja com açúcar. Esse suco de laranja com açúcar vai fazer o adequado e vai evitar este problema. Pessoas que têm outras pessoas com diabetes na família estão propensas a desenvolver o problema. Então, não fumar, não beber, ter uma dieta balanceada, sem as porcarias que estão relacionadas com carboidratos demais, massas demais, hambúrguer demais, ou açúcares, doces demais, chocolate demais. Atividade física, todo dia regularmente, beber muita água. E sem estresse. Estresse já foi comprovado estar diretamente ligado com a diabetes. Ou seja, a mulher acabou de perder o marido, ou seja, ela desenvolve diabetes. É um fator que ocorre. Isso é comum. E a diabetes tem que ser evitada a todo custo, porque todavia, ela é extremamente prejudicial para o nosso corpo, dos pés à cabeça. Ela é extremamente prejudicial. O comprometimento que ela causa nos vasos sanguíneos evita a irrigação adequada no cérebro, que pode provocar um AVC. Evita a irrigação adequada nos olhos, que pode provocar uma retinopatia diabética, que precisa de intervenção cirúrgica a laser. Pode ocasionar uma insuficiência renal diabética, a falência dos rins. Pode ocasionar uma neuropatia diabética, seus nervos ficam com problemas. Você vai ter dores nas mãos, dores nas pernas, dormência. E com isso tudo, você vai acabar tendo feridas nos pés. Se você ter um ferimento, você não vai cicatrizar esse ferimento. A diabetes atrapalha os fatores de coagulação, dentre outros. E o que acontece? Amputação. Você vai ter que amputar este membro específico para poder continuar o seu meio de vida. Esse é o que ocorre com a diabetes. Quando a pessoa... Isso você tem que ter todos esses cuidados que eu já citei até agora para não desenvolver o problema. Mas pessoas que já têm diabetes têm que ter cuidados redobrados ainda. Até com certas frutas, por exemplo, uva, que é muito doce. Frutas muito açucaradas, elas não podem estar consumindo com frequência e em grandes quantidades. Até glúten. Tem que ter cuidado com alimentos que têm glúten. Pessoas que são diabéticos ou até pré-diabéticos, que ainda não estão diabéticos, não estão com nível de diabetes tipo 2, por exemplo. Mas o que ocorre? Esteja atento a sintomas. Emagrecimento acelerado, muito apetite, cansaço, você está fadigado o tempo todo, dor nos olhos pode ser um sinal de diabetes, nas pernas, nas mãos, dormência, tontura e diversos tipos de outros sinais, como por exemplo, um fato curioso. Você observou o seu vaso sanitário, está cheio de formiguinhas ao redor. Literalmente, sua urina está doce. Você tem que sempre estar fazendo os exames adequados de glicemia para medir o nível de açúcar no sangue. Mas, todavia, contudo, alimentação balanceada adequada, como eu já falei, alimentos integrais, opte para alimentos integrais. Frutas é necessário, é adequado, não abuse de doce. Alimentação balanceada. Atividade física, muita água, todo dia atividade física. Não beba, não fuma. Então, uma pessoa assim, evidentemente, dificilmente vai desenvolver a diabetes tipo 2. Caso ela tenha predisposição para desenvolver a diabetes tipo 1, e que está o caso. Se ela não desenvolver nos primeiros 10 anos de vida, que é quando ocorre, como eu já citei anteriormente no vídeo, e passou esse período, então você vai ter que, sabendo que, por exemplo, na sua família tem uma pessoa, sabendo que na família tem uma pessoa que tem diabetes. Pessoas faleceram de diabetes e você tem quase 100% de certeza que é predisposto a ter diabetes. Mas você não teve nos 10 primeiros anos de vida. O que acontece? Provavelmente você vai ter uma orientação pelo fato de saber disso. E todavia vai sempre estar fazendo exames periódicos. Mas vai ser orientado, sobretudo,
desde cedo, a alimentação balanceada, a atividade física adequada. E entrando na adolescência e vida adulta, você vai colocar isso de forma mais generalizada e como hábitos diários da sua vida para que você não venha a desenvolver a diabetes mellitus nível tipo 1 ou tipo 2, como você está predisposto. Nesse caso, o que ocorre? Você vai fazer tudo o que eu citei: atividade física diária, alimentação balanceada, muita água, sem exageros. Assim você vai estar seguro, livre de desenvolver a diabetes, tanto a tipo 1 quanto a tipo 2. Esse foi o vídeo falando sobre sintomas, causas, tratamento e tudo mais sobre a diabetes. Diabetes, para quem provavelmente está assistindo esse vídeo, você pode ter o problema, você sabe, diabetes não tem uma cura, ela tem um tratamento. Então, como eu falei, as medidas profiláticas que eu citei para evitar que você desenvolva. Mas caso você já tenha, tem as medidas de cuidado para você não ter problemas maiores, como amputações de membros, ou até um óbito, como ocorre com muitas pessoas que acabam falecendo de diabetes, que foi o caso do meu avô, por exemplo. Muito obrigado, foi um prazer estar nesse vídeo para vocês. E caso vocês queiram outro vídeo, é só pedir. Esse foi a pedidos e foi um prazer.